Orçamento de obra. Essa é a dúvida que muitas pessoas têm, principalmente quando recebem aquelas 3 cotações que são feitas, para a construção ou reforma da sua casa. Eu vou te mostrar aqui os pilares, os 5 pilares que compõem um orçamento de obra. Mas antes, aquele pedido chato que a gente sempre faz aqui. Para a gente poder passar mais conteúdo para vocês, a gente também precisa que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificação para que nos incentive mais a criar conteúdos de valor para você. Então você não vai negar para a gente isso daí, não é? Então faça isso daí que a gente vai começar agora essa aula para vocês. Vocês podem estar até perguntando aqui, mas André, me fala uma coisa, por que há uma discrepância tão grande de um orçamento para outro? Como que eles fazem esse orçamento? Vou mostrar para vocês agora os 5 pilares que compõem o orçamento. Os pilares são o custo direto de uma obra, eu vou explicar tudinho para vocês. O custo indireto, a administração e gestão da obra, os riscos que estão empregados nesse projeto e o lucro. Esses são os 5 pilares que compõem um orçamento de obra. Então aqui os custos diretos. O custo direto nada mais é que a relação que tem entre os materiais e a mão de obra que será empregada na construção da sua casa. Então, vamos supor, para fazer essa parede aqui, nós precisamos de quê? Nós precisamos de tijolo, nós precisamos de massa para rebocar, nós precisamos aí de mão de obra, pedreiro, nós precisamos de um vidraceiro para poder colocar esse quadro bonito aqui, é de vidro. Nós precisamos também de um pintor para trabalhar aqui. Então, custo direto são todos os elementos envolvidos diretamente na obra, entre materiais e mão de obra. Outro pilar que faz parte de um orçamento de obra são os custos indiretos. Então, os custos indiretos, eles são considerados aqueles que estão ligados indiretamente à obra. Projetos fazem parte desses custos indiretos, ou seja, os projetos não só de arquitetura, como o elétrico, estrutural, hidrossanitário, energia solar, luminotécnico. Então são todos os projetos que eles estão ligados indiretamente à obra. Também temos aqui as taxas. As taxas também eles estão ligados indiretamente à obra. São a taxa de licenciamento, de alvará. Então, quando a gente fala de empresa, a gente fala de impostos. As empresas, elas recolhem impostos. Elas recolhem encargos, pagam encargos também. Então, isso daqui faz parte de um custo indireto. E temos alguns profissionais que fazem parte desse custo, dessa mão de obra indireta, que são os engenheiros, os arquitetos, mestres de obra. Eles estão ligados indiretamente à obra. Quando eu falo direto, pessoal, é uma mão de obra aplicada. Por quê? Porque elas estarão ali do início ao fim da obra, como pedreiro, servente. Então são mão de obras aplicadas diretamente ali no decorrer da construção da tua casa. Então, quando a gente fala desses pilares aqui, a gente vem e fala sobre isso aqui também, a informalidade. Aí você aquela pergunta que eu fiz no início, por que uma empresa A cobra um certo valor e um empreiteiro B me passa outro valor e um pedreiro C me passa outro valor? Por quê? Porque a gente está falando aqui de empresa, construtora. É muito diferente. A construtora, ela tem uma responsabilidade muito grande para fazer a construção da sua casa. Diferentemente, eu digo assim, responsabilidade por quê? Porque ela tem um CNPJ, ela paga seus funcionários. Então ela tem uma responsabilidade muito grande, diferentemente de você contratar uma mão de obra informal. A gente fala de informalidade, então a gente fala de você contratar pessoas que nem contrato fazem. Tem muitos profissionais que não fazem contrato. Então é algo que você precisa tomar cuidado
porque é um sonho que está em jogo, né? Não é algo que tem um valor de 10 mil reais. A gente está falando aqui de algo que tem um valor muito grande, mais de 500 mil reais, vamos supor. Então, não caia dessa questão aqui, ó, de você cair na informalidade. Essa informalidade, ela pode te custar muito caro no final da obra, porque nós temos visto muitas pessoas se dando mal, porque, eu quero contratar aquele que é mais barato, então vai no mais barato, e você sabe qual é o ditado, né? Que o barato sai caro. Então a gente não precisa nem falar, né? Nem tocar nesse assunto. Então é muito importante você saber quem você está contratando, buscar todas as informações sobre essa construtora ou esse empreiteiro, ou se você quiser se arriscar a fazer com um pedreiro ou uma mão de obra informal, aí quem vai pagar no final é você, né? Então a gente só está dando aqui um start para vocês ficarem atentos a todas as informações, né, relacionadas à obra. E então aproveite aí para poder curtir, né, deixar o like nesse vídeo aí para poder a gente continuar o assunto aqui, tá bom? Outro ponto importante que compõe um orçamento de obra é a questão da administração e da gestão da obra. São pontos importantíssimos, por quê? Porque é através da gestão, da administração da obra, que o cliente terá um raio-x, né, de tudo que vai compor a construção da casa dele. E também, quando você tem um processo de gestão e de administração dentro da sua obra, você acaba reduzindo os custos e minimizando as dores de cabeça, que são constantes numa obra. Nenhuma obra é perfeita, pessoal. Nenhuma obra. Obra sempre traz algumas inconformidades, mas quando você tem um processo de gestão, isso aí te traz uma clareza muito grande e ela minimiza as dores de cabeça. Por quê? Porque ela tem lá mapeado todos os prazos, toda a compra dos materiais, toda a contratação de mão de obra, todos os custos, todos os contratos. Então, é uma série de elementos que compõem a administração da obra. Então, é muito importante, né, ter uma gestão e uma administração da obra na sua obra. Por quê? Porque lá eles vão fazer toda a gestão de recursos, gestão de pessoas e gestão de tarefas. Isso daí vai te ajudar muito a reduzir os custos da sua obra. E se você está pensando em contratar, né, uma mão de obra informal, por conta de entender que uma gestão de obra ela tem um custo elevado, você está muito enganado. Porque quando você contrata uma empresa que faz todo esse processo de gestão, no final das contas vai ter uma geração de economia muito grande na sua obra. Outro elemento importante para poder a gente chegar a um orçamento é analisar os riscos. Vamos supor, riscos de acidentes, por exemplo. Então a gente tem que prever isso tudo de acordo com a gestão da obra, para que a gente tenha o mínimo de acidentes possível. Então é muito importante a gente fazer essa análise, porque isso daí pode impactar diretamente no custo final da obra. Porque quanto mais acidentes você tem dentro de uma obra, ela vai se tornando mais cara. Então, por isso que é feito um processo de gestão de risco, para poder a gente minimizar todos os acidentes que podem ocorrer durante uma obra. Isso é muito importante. Por fim, a última etapa de um orçamento é a questão do lucro. Então, se vocês perceberem direitinho, a gente tem aqui uma quantidade de dinheiro que é empregado nos custos diretos, uma quantidade de custos diretos em relação ao material, mão de obra, recapitulando, uma quantidade de dinheiro que é empregado nos custos indiretos, ou seja, projetos, as taxas, a parte de engenharia, arquitetura. Temos uma parte de dinheiro que é empregada aqui no processo de gestão da administração, uma parte do dinheiro envolvida com a questão dos riscos
e uma parte de dinheiro envolvendo o lucro. Então aqui são os elementos falando basicamente, né? Isso daqui é um processo básico que eu estou passando para vocês entenderem um pouco o que é um orçamento de obra, o que uma construtora se baseia para poder fazer um orçamento de obra para você. Se você achou esse conteúdo relevante, nos ajude a compartilhar com mais pessoas. Ajude seu amigo ou seu parente que está prestes a construir com esse conteúdo e os outros conteúdos que a gente tem feito aqui com tanto carinho para você. Nós temos nos aprimorado a cada dia mais, né, para podermos passar conhecimento para vocês. Então, nos ajude a crescer ainda mais esse canal, deixando o seu like nos vídeos que a gente faz, se inscrevendo nesse canal e compartilhando para todos os seus amigos e familiares, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Chegar ao final da precificação, ou seja, do orçamento, é a questão... Doideira é essa, gente? Por fim,